Boa tarde. Em nome da Fundação Rui Cunha e através do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, área coordenada pela doutora Filipa Guadalupe, que organizou este evento, cabe-me a missão de dar as boas-vindas e de fazer a introdução do autor, que temos o prazer de receber hoje na galeria, para apresentar o seu livro A Campanha. Vítor Carmona nasceu em 1973, na capital lisboeta. Licenciou-se em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada de Lisboa. Apesar de sonhar vir a ser diplomata, a carreira profissional direcionou para a gestão de pessoas, área à qual se dedica há mais de 20 anos. Mas apaixonado por história, especialmente pelo período que vai da Revolução Francesa às invasões de Napoleão, criou há 10 anos a Sociedade Napoleónica Portuguesa, um espaço de divulgação e discussão do tema. Este seu primeiro romance histórico explora um filão inédito no campo da ficção nacional, muito pouco estudado pelos nossos historiadores, que foi a campanha do Roussillon em França, um feito militar extraordinário que integrou um contingente de soldados portugueses numa época marcada por grandes mudanças políticas e sociais em Portugal e na Europa do século XVIII. Mais não adianto, vamos ouvir o autor, Vítor Carmona, atualmente visita a Macau. Bem-vindo. Bom, antes de mais, muito obrigado por todos estarem aqui comigo a partilhar este momento. Agradecer também ao Dr. Rui Cunha, neste caso ao seu filho, que está aqui presente, a amabilidade que tiveram em me receber, em me proporcionar esta oportunidade para partilhar convosco em Macau esta história que honra a memória de muitos portugueses que ficaram esquecidos e eu decidi, de facto, trazer esta história ao conhecimento do público e esta apresentação é mais um passo para honrar a memória desses bravos portugueses que há mais de 200 anos foram lutar em nome de Portugal, num sítio muito inóspito, nos Pirineus. E nesse sentido, este aqui é mais um contributo, um humilde contributo que eu dou para esta história. Bom, já sabem quem eu sou. Eu, se calhar, também aproveitaria para dar mais algumas explicações. Eu, de facto, nasci em Lisboa, mas as minhas raízes são da Beira Baixa. Portanto, eu sou um beirão do distrito de Castelo Branco, aí do concelho de Vila Velha de Ródão. Para quem não sabe, o Rio Tejo, o nosso maior rio, entra em Portugal, justamente em Vila Velha de Ródão. E eu identifico muito com as minhas raízes beirãs, embora tenha saído de Castelo Branco com os meus 18 anos para ir estudar para Lisboa. Mas eu sinto um beirão mais do que um lisboeta. Eu completei recentemente 51 anos e, por vezes, temos que esperar muito tempo para concretizar aspirações pessoais, nossas paixões. A vida, às vezes, obriga-nos a ser pragmáticos e pôr as paixões de lado, mas houve aqui um fenómeno que ocorreu e que todos nós sofremos na pele, foi o Covid, que nos permitiu reduzir a intensidade do nosso trabalho e a mim deu uma possibilidade de finalmente conseguir olhar para uma história que eu queria contar às pessoas e ter o tempo e a paciência para escrever. E assim foi. Portanto, este livro foi publicado já o ano passado, em maio. Foi muito bem acolhido. Obviamente não é um best-seller, porque não é um policial, não é um thriller, não é um romance de cor-de-rosa, é um livro sobre história e a história, por vezes, não é propriamente o tema mais agradável. Mas ele foi lançado e, apesar de tudo, teve boa receptividade e a minha editora permitiu-me lançar agora o segundo volume, que vai ser lançado no dia 18 de outubro deste ano. E porque esta história são 3 livros, basicamente. A campanha do Roussillon é uma campanha que durou praticamente 3 anos. Ela começou em 1793, no seguimento da Revolução Francesa. E cada livro conta basicamente um ano da campanha. Este primeiro livro
tem uma data, que é 1793, que é justamente quando começa a campanha do Rosselhão. Ora, eu tinha aqui planeado falar um bocadinho, dividir aqui a minha intervenção em 3 partes, que seria falar sobre esta época, que época é que nós estamos aqui presentes, depois falar sobre a campanha e falar depois sobre o livro, em concreto, sobre a obra. Então, vamos aqui um pouco falar sobre esta época. O que é que aconteceu neste ano? E porquê é que eu ponho aqui esta data no livro? Extremamente importantes. Para quem sabe um pouco de história, sabe que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, 4 anos antes. As pessoas pensam assim, aconteceu a Revolução Francesa, portanto a Bastilha foi tomada, o Luís XVI foi guilhotinado e depois veio a República. Bom, não foi nada disto que aconteceu. O Luís XVI só foi guilhotinado 4 anos depois da Revolução Francesa. E porquê 4 anos depois? A Revolução Francesa não foi logo assim de repente. Não foi. Foi um processo lento. Como todas as revoluções, elas tinham um objetivo que depois, no fim, foi completamente alterado. O objetivo era dar a voz a uma nova classe emergente, uma classe endinheirada, a burguesia, que queria estar representada, mas o antigo regime, na França, obviamente, só representava as classes do antigo regime, mais poderosas, neste caso, que seria a aristocracia, a nobreza e o clero, com o rei absolutista. E o que é que aconteceu? Radicais tomaram conta das rédeas da Revolução Francesa e a Revolução Francesa foi por um caminho que ninguém imaginaria. Até porque a Revolução Francesa ela foi tolerada no início. Ela, no início, foi tolerada pelas potências europeias. Uma revolução, tudo bem. Não queriam depor o rei, não queriam acabar com a monarquia. E que pensava-se que a França seria um pouco como a Inglaterra, uma monarquia constitucional, com parlamento e com governo. Então foi tolerada. Mas, muitas vezes acontece, o ser humano, por vezes, provoca-nos surpresas. E houve um grupo minoritário, os jacobinos, que tomaram conta da Revolução e, como eram radicais, eles não só quiseram acabar com a monarquia, tal como acabaram, e criaram uma nova forma de governo, a República, um bocadinho já no seguimento até da própria independência americana, que já tinha sido um pouco antes. E lá podem calcular como é que a França, que era um país de referência na Europa, uma monarquia secular, uma referência cultural, de repente implode completamente e faz nascer algo que ninguém conhecia. E isto foi terrível para as monarquias europeias, que se coligaram para acabar com a Revolução Francesa, porque era uma ameaça. Portanto, o que temos na Europa é um sentimento de terror e horror perante o que fizeram ao Luís XVI à sua família. Portanto, o Luís XVI é guilhotinado em janeiro deste ano. Esse é o primeiro grande acontecimento. E o segundo grande acontecimento é justamente as monarquias coligarem-se para acabarem com a Revolução Francesa. E obviamente, voltarem a ter um rei legítimo, um Bourbon, novamente no trono. Portugal, como um país pequeno, embora com o Império, Portugal estava sempre dependente das alianças, dos aliados. A Espanha, como grande monarquia e fazendo fronteira com a França, invade a França pela fronteira dos Pirineus Orientais. Portanto, olhando para a fronteira da França com a Espanha, são basicamente a Cordilheira dos Pirineus. Nós temos os Pirineus Orientais e os Ocidentais. Os Orientais são aqueles que estão ao lado do Mediterrâneo. Portanto, e a Espanha invade a França justamente por esse lugar. E as restantes potências europeias também tinham invadido a França. Portanto, a França estava a combater em todas as suas fronteiras contra todas as potências europeias. Isto, qualquer pessoa que estivesse a acompanhar dizia assim, isto é que é uma questão de meses até que a Revolução realmente acabe. O que acontece é que esta Revolução Francesa teve um grande apoio da população, do povo. E o povo alimentou os exércitos franceses. E é a primeira vez que há os exércitos populares, em que já não são profissionais, é simplesmente mobilização das pessoas, do povo, dos mancebos, dos jovens, que vão lutar por uma causa que é a causa do novo regime, que dá voz ao povo. Não tinha voz. E isto fez com que a França não só conseguisse lutar em todas as frentes, como vencê-las
quer contra a Prússia, quer contra a Espanha e também contra a Inglaterra. O único sítio onde os franceses não venceram foi no Roussillon. Porquê? Não é por causa dos portugueses que lá estavam, já lá vou, é porque realmente as condições do relevo nas montanhas não permitiam grandes exércitos, portanto estamos a falar de pequenos combates, pequenos confrontos, e então não era possível realmente uma vitória como acontecia nas planícies da Bélgica ou noutros sítios. A nossa corte era uma corte traumatizada com o que aconteceu ao Luís XVI. A nossa rainha era a Dona Maria, o príncipe regente, o futuro Dom João VI, governava em nome da rainha. Portanto, já estamos a falar de uma época em que o Marquês de Pombal tinha morrido, o Dom José tinha morrido, e então havia aqui um grande receio que a Revolução Francesa contaminasse a nossa sociedade. Então havia aqui uma luta, uma perseguição a tudo o que eram os ideais da Revolução Francesa. E um grande temor. Há uma personagem que também emerge desta época, que é o famoso Intendente Pinamanique. O Pinamanique persegue tudo o que é os maçons, tudo o que são pessoas com ideias um bocadinho progressistas. E então o que nós vemos em Portugal é um país com muito medo. O medo, essencialmente, daquilo que a Revolução Francesa possa trazer. E é nesse sentido que a Espanha nos pede que possamos contribuir com um contingente militar para ir combater junto dos espanhóis. É uma coisa raríssima. Nós raramente combatemos junto dos nossos irmãos espanhóis. Muito raro. Nos Pirineus Orientais. No Roussillon. O Roussillon é uma província francesa, chama-se Roussillon, para português Roussillon. E houve aqui uma grande discussão em Portugal. Aqui não, em Portugal, obviamente. Houve uma grande discussão e acabou-se por se enviar um contingente de 5 mil, mais ou menos 5 mil homens, com mais elementos não militares, em setembro de 1793, numa frota de 18 navios, 14 transportavam tropas e 4 de escolta, uma viagem de 2 meses pelo mar Mediterrâneo no outono, portanto, uma viagem que eu depois também falo na segunda parte do livro, uma viagem terrível. E os portugueses acabam por chegar à Catalunha, onde desembarcam em novembro de 1793, e em pleno inverno. Eu imagino que são portugueses do Alentejo, do Ribatejo, de Extremadura, pessoas de Olivença, de Lisboa, do Porto, de repente estão num sítio inóspito, com temperaturas gélidas, debaixo de tempestades terríveis, à espera de combater o exército mais poderoso da Europa, que era o exército francês. Imagino o que é, na mente daqueles soldados, terem isto tudo pela frente. O que é facto é que este primeiro livro não fala muito sobre a campanha em si. Ela fala porque a nossa atuação foi muito pequena, porque depois dos combates onde nós estamos envolvidos, cai o inverno e no inverno não há combates. E o livro acaba por terminar com o inverno pirenaico. Mas o que é facto é que os portugueses e os espanhóis estão a dominar praticamente 80 km de frente nos Pirineus Orientais e estamos em cima dos franceses, quando tudo o resto, em toda a Europa, eram os franceses que tinham a iniciativa. E isto despertou muito interesse porque nós, por vezes, olhamos para os portugueses como fomos invadidos pelos franceses, porque a família real depois fugiu para o Brasil. E olhamos para os portugueses assim como um povo um bocadinho receoso. E o que se provou é que os nossos soldados foram reconhecidos, mesmo pelos franceses, como soldados extremamente bravos em combate, embora mal esfiados. E depois também vou falar, no livro também falo do problema que havia entre os oficiais portugueses. E o interessante no meio disto tudo é que eu explico que os franceses depois começaram-nos a chamar demónios portugueses. E o segundo livro, que vai ser agora lançado, o título é justamente Demónios Portugueses. Pelo grande receio que tinham de nós. E nós éramos só 5 mil, enquanto os espanhóis eram 30 ou 40 mil. Mas nós quase falimos por 10.
E isto tem que ser transmitido às gerações mais novas. Não que a guerra seja algo que devemos falar, mas eu como um grande apaixonado pela história heroica e de aventuras, creio que este tema não podia ficar escondido como estava. Portanto, eu sou o primeiro a escrever sobre isto, a romancear, a ficcionar. Também só há 2 historiadores que tiveram o trabalho de investigar, e há mais de 100 anos que o fizeram, sobre este tema. E o que eu sinto é que, aos poucos, este tema voltou a despertar o interesse. Não porque seja algo que a nossa presença tinha sido relevante, porque ela não foi relevante, ela foi muito simbólica, mas o desfecho desta campanha depois vai influenciar as invasões francesas. Eu não vou agora tocar nesse tema, mas tudo começou neste ano. E há um outro fator muito importante também neste ano. E esse, então, é um fator quase anónimo. Há uma figura da história, que é um dos maiores generais da nossa história e uma personagem que todos nós conhecemos e que influenciou muito daquilo que é a nossa sociedade, que é Napoleão Bonaparte. A história de Napoleão Bonaparte também começa neste ano, em 1793. Aliás, não sei se alguém viu o filme de Napoleão Bonaparte, mas o filme, quando começa, aparece uma data, e é a data 1793. Portanto, este aqui é o ano zero de muitas coisas, e é o ano em que realmente, a partir dali, muitos acontecimentos se desenvolveram que depois levaram a grandes mudanças na Europa. Sobre o livro em concreto, ele levou cerca de um ano a ser escrito. Ele está dividido em 3 partes. O livro foi escrito por um trabalho de equipa, mas só de uma única pessoa. Vocês imaginam, eu tive de encontrar um arquiteto em mim próprio para a criatividade do livro, tive de encontrar um engenheiro em mim próprio para o planeamento do livro, tive que encontrar um trabalhador árduo, um operário para o escrever, um advogado brilhante para negociar um contrato com a editora e um grande marketeer e um grande comercial para vender a história ao público. Portanto, é um trabalho de equipa de uma única pessoa, é um grande desafio. Escrever um livro não é um... Como é que eu posso dizer? Não é algo muito agradável, mas tem momentos muito agradáveis e tem momentos de muito desespero. Porque no fim tudo tem que bater certo. Isto é quase como um puzzle. Se falta uma peça, está no sítio errado, temos aqui um grande problema. E às vezes temos de desmanchar metade do puzzle porque ele foi mal feito. Também vos posso dizer que o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte passa-se ainda em Portugal, com as nossas personagens. Como sabem, uma boa história tem que ter sempre boas personagens, porque o leitor, a história, a única forma do leitor se ligar à história é através das personagens, não é através da história em si. Então nós temos aqui um pano de fundo, que é uma campanha militar, mas depois temos as personagens, com as suas próprias histórias individuais, que é isso que fazem com que a pessoa tenha interesse. Porque podem gostar da campanha, podem gostar de temas militares, mas são as personagens. Então, quais são as personagens? Temos um capitão, que é o Diogo Saraiva, que é um capitão de infantaria, de um regimento de infantaria, que está baseado em Campo de Ourique. Ele é o comandante de uma companhia de granadeiros. Os granadeiros são a elite da infantaria. Temos 2 jovens voluntários de Campo de Ourique, que vão à procura de fama e fortuna e decidem alistar-se para irem combater os franceses e trazer as riquezas da França. Temos um sargento, que é o típico sargento disciplinador, bruto, muito rude, mas de bom coração e que conhece a arte da guerra e que conhece como transformar homens em soldados. Temos um vilão. Numa boa história não pode passar sem um vilão. Temos um antagonista,
que não sendo um vilão, é um rival do nosso protagonista. E, obviamente, temos mulheres. Obviamente que o papel das mulheres no final do século XVIII não é o papel das mulheres hoje em dia, mas houve também, obviamente, mulheres extraordinárias. Então nós temos duas mulheres, temos a Isabel Borges, que é uma aristocrata, e temos a Luísa, que é uma mulher do povo, que é filha de uma cozinheira. E então eu também conto a história dessas duas mulheres, que eu até posso dizer que, não me levem a mal, que eu não ia dar muito destaque, seriam apenas elementos para compor a história, mas elas próprias me convenceram a dar muito mais espaço às mulheres. E como as mulheres são ótimas a convencerem-nos, eu fui logo, pronto, não tive hipótese. Pronto. E então elas também lá estão. A segunda parte, e a primeira parte é uma preparação para a campanha. Vocês vão perceber, ao ler o livro, como é que é Lisboa do final do século XVIII, o que é a vida num quartel do final do século XVIII, o que é a instituição militar, como é que as armas funcionam, mas também quais são os problemas que há nos quartéis, as rivalidades entre os oficiais, aquelas coisas todas muito humanas que nós sabemos que existem. E também há, depois, aqui algum enredo para preencher as páginas e também para transformar a história numa história muito mais interessante. A segunda parte é a viagem marítima. Vocês vão perceber o que é que eles passaram para ir de Lisboa até Rosas, na Catalunha. Vão perceber o que é a vida a bordo, o que é que eles comiam, as doenças e outras situações que também surgiram. E, finalmente, a terceira e última parte é já quando eles desembarcam na Catalunha e vão à frente de combate. E então aí temos realmente momentos de combate. E então o livro tem estas três partes. O final, as pessoas vão perceber que a história tem um final. Todo um bom livro tem que ter um final satisfatório, mas vão perceber que a história não acaba ali. Vai acabar anos mais tarde. O que eu peço sempre, o que eu sugiro sempre, é que, à medida que vão lendo o livro, também peguem no Google e vão ver os sítios de que eu falo. E vão ver, porque a maior parte dos sítios existem ainda, é muito interessante vê-los atualmente. Sabem que antigamente os livros eram muito descritivos porque não havia Google. Os livros tinham de descrever as coisas. Portanto, o meu livro não é muito descritivo, ele é muito baseado na ação, em diálogo, em capítulos curtos, numa linguagem contemporânea, para justamente ajudar o leitor a entrar dentro da história. Quem quiser saber um pouco mais dos sítios que eu falo aí daquela época, é muito fácil. Portanto, tudo está disponível e acho que é muito interessante, especialmente na França, no Roussillon, os sítios que eu falo, irem ver e conseguirem perceber realmente os locais onde os portugueses combateram. Finalmente, o que é que eu também posso dizer sobre, em jeito de conclusão, sobre a campanha em si? Esta campanha, ela começou com a invasão espanhola do Roussillon em maio de 93 e vai acabar em julho de 95 com uma paz parada entre a França e a Espanha. E os portugueses depois regressam a Lisboa em dezembro de 95. Esta paz parada entre a Espanha e a França, ela não teve Portugal. Portugal não assinou nenhuma paz com a França. Isto é, por todos os efeitos, Portugal manteve-se em guerra com a França. Tentou-se fazer paz, mas os ingleses não deixaram. Não queriam que Portugal fizesse a paz com os franceses, que são os seus principais inimigos. Os franceses tentaram fazer paz connosco, mas nós, pela pressão dos ingleses, nunca fizemos. E isto vai ser um dos argumentos para que Napoleão nos invada, na primeira invasão napoleónica, em 1808, alegando que, entre outras coisas, que Portugal continuava a ser uma potência em guerra com a França. Isto era quase um argumento jurídico, porque de facto era verdade. Nós estávamos em guerra com a França. Portanto, estando em guerra com a França, dava aqui legitimidade à França para desinvadir. Somos um país inimigo. Portanto, não é o famoso efeito borboleta, isto não é um efeito borboleta, mas é a causa primeira e a causa distante de
depois de um evento extremamente catastrófico para Portugal. Nós vamos ser invadidos 3 vezes. Nossa família real vai ter que sair de Portugal para o Brasil. E isto vai mudar muito Portugal. As invasões deixaram Portugal no estado, portanto, com a política terra queimada dos ingleses. Portugal, que já era um país pobre, ainda ficou muito mais pobre. Tudo começou no Rosselhão, em 1793. Quem quiser saber mais sobre este tema pode ir ao meu perfil do Instagram e do Facebook. Eu visitei todos os locais, fiz vídeos sobre os locais. Portanto, quem tem interesse percorre os meus posts e vai lá ver pequenos vídeos sobre os locais onde eu estive a visitar. E para terminar, resta-me também, obviamente, mais uma vez agradecer a vossa presença e estou disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Obrigado. Alguma questão? Então, sim, diga. Não precisa. Tem que ser preciso. Olha, primeiro de tudo, parabéns pela coragem que teve em fazer a apresentação do seu próprio livro. Pois, eu sei. Normalmente é sacolitado, digamos assim, para usar um termo mais religioso, isto é brincadeira, obviamente, é sacolitado por alguém que leu o livro e que faz uma panorâmica mais generalista do livro. Portanto, parabéns pela coragem, porque não precisou de um alicerce forçado para o efeito. Depois, gostava de lhe sugerir que faz uma apresentação muito detalhada do seu trabalho. E isso pode ser um senão, pode jogar contra si. É só uma opinião. E aceito. Terceiro, discordo de si quando diz que antigamente os livros eram muito descritivos, ou os escritores eram muito descritivos, na medida em que... Eu estou nervosa, não sei porquê. A voz estava a sair titubeante. Era muito descritiva porque não havia Google. Eu acho que não era por isso. Acho que quem é descritivo é sempre descritivo. Descritivo não é um género literário, mas faz parte de um género, de um estilo. Era só isso que eu tinha para lhe dizer e parabéns. E vamos ler, e só gostava de saber quando é que se vão arranjar os outros, se vem cá apresentá-los num futuro mais ou menos próximo, para saber se posso fazer a trilogia. Sim, muito obrigado. Ora é essa. Muito obrigado. Eu é que peço desculpa. Sim, pronto, obviamente o livro ele vai ser lançado no dia 18. O dia 18 de outubro, esta data é muito interessante, porque uma das figuras principais desta história é o famoso Gomes Ferreira de Andrade. Não sei se conhecem, é considerado um mártir da liberdade, um mártir da pátria. E a morte dele foi justamente no dia 18 de outubro de 1813. Então, o segundo livro, que fala muito sobre ele, vai ser lançado justamente na efeméride da morte dele, do Gomes Ferreira de Andrade. Obviamente, eu estou aqui em visita a familiares e também em férias e aproveitei também para falar sobre o livro em Macau, porque, obviamente, não é fácil noutras circunstâncias. Nós tentamos vir cá todos os anos. Obviamente que no próximo ano, se tivermos a pessoa de vir cá, eu farei também uma apresentação do segundo livro. Mas ele também está disponível por encomenda através da editora e através dos principais sites da Bertrand e da WUC. Portanto, para quem quiser, o meu livro já chegou por essa via a muitos sítios do mundo, ao Brasil, à África, a Angola, que é muito mais difícil. Portanto, é hoje fácil de obter. Em relação à descrição, eu fui um pouco simplifiquei demasiado. Aquilo que eu estou a dizer é que hoje em dia as pessoas, especialmente os leitores mais jovens, querem muito mais ação, querem muito mais ritmo nas histórias. E a descrição, por vezes, joga contra esse ritmo. Agora, há coisas que têm que ser descritas, porque têm que ser contextualizadas. Mas se vamos analisar obras de há 100 anos atrás, ou até menos, o autor as pessoas viajavam através dos livros. Era assim que viajavam. Não vi outra hipótese. Aqui viaja-se
com as personagens. E o meu editor disse assim, Vítor, quando eu fiz o manuscrito, ele obrigou-me a tirar quase 100 páginas. Que é doloroso para um autor tirar 100 páginas, como é que agora vou... Ele diz, vais ter que simplificar. Tudo o que é descrição a mais, e há termos que é information dump, os ingleses dizem information dump, que é excesso de informação, é palha. Tira, porque se a pessoa tiver curiosidade, pode investigar e a informação está um segundo depois, está ali muito mais disponível e não vai estragar o ritmo. Porque o ritmo é muito importante. Eu não estou... Isto aqui não é um tratado de história. Isto é uma obra de ficção baseada em factos reais. As personagens, algumas são figuras que existiram, mas as minhas personagens são totalmente inventadas. Podiam ter existido. Não com aqueles nomes, não com aquelas circunstâncias. Existiram pessoas assim. Existiu um capitão de granadeiros da primeira companhia do regimento. Existiu essa pessoa. Mas não teve a preponderância que o nosso protagonista teve, porque senão a história seria aborrecida. Porque é assim, a história de Portugal é uma história muito interessante, mas às vezes não é cativante. Não é excitante. E nós temos que a transformar, porque isto é um livro comercial, nós temos que transformar aspectos que são interessantes, mas que não são especialmente cativantes ou entusiasmantes, em aspectos entusiasmantes. E aí, mas sem deturpar a história verdadeira. Porque senão estamos a aldrabar os factos, não é? Portanto, nós temos que ter muito cuidado. E não se esqueça que o romance histórico, dentro do género da ficção, é um exercício muito difícil. Porque há aqui uma linha muito fina entre a ficção e a realidade. E tem que haver uma coerência. Eu posso inventar um combate em alto mar com piratas. Não posso inventar uma frota de piratas a combater uma frota de portugueses, porque isso não existiu. Mas cá existiu um pequeno combate entre piratas que tentaram assaltar um navio. Temos de ter este cuidado, porque senão caímos no erro do excesso e do exagero e do ridículo. E nós não queremos isso. Ainda por mais quando estamos a honrar a memória de pessoas que existiram, que morreram, que desapareceram e que trouxeram traumas para Portugal. Portanto, temos que saber honrar isso. Eu também posso dizer que eu tive 2 consultores militares a apoiarem-me nos factos. Portanto, o que está ali passou pelo crivo de especialistas em história militar, que me alertaram para alguns aspectos que eu tive que corrigir. Eu fiquei muito contente por isso, porque a obra ganhou muito mais seriedade e ganhou muito mais rigor. E no final também há pessoas dessa área que vão ler a história, que vão ler o livro. Não são pessoas, enfim, que não têm nenhuma relação com a história militar e que vão querer ficar satisfeitos com o resultado. Nesse aspecto também correu muito, muito bem. Estou talvez em vantagem em relação a algumas das pessoas aqui presentes, porque consegui ler a primeira parte do livro. Filo logo em agosto do ano passado. E filo na praia e à noite, antes de dormir. E fiquei muito surpreendido. Não porque não esperasse que o Vítor conseguisse escrever um livro tão interessante, mas porque o livro realmente, sem perder o rigor histórico, é um livro com ritmo, com muito ritmo, e talvez isso seja devido ao facto dos capítulos serem de facto muito curtos. Nós conseguimos ler um capítulo 5, 10 minutos. Sim. E isso tornou um livro de leitura muito fácil, sobretudo em período de férias. Portanto, só que ao mesmo tempo é um livro que parece, não fui fazer a verificação factual, mas é um livro que
contextualiza muito bem a história daquelas personagens, que são personagens cativantes, são personagens que têm alguma profundidade, alguma dimensão, mas consegue pô-las num contexto histórico que me parece rigoroso e fiel. E conseguimos aprender muitos pormenores interessantes. Ao mesmo tempo que estamos muito entretidos a ler um livro de leitura rápida, em capítulos muito curtos e com ritmo. Portanto, espero que o segundo livro siga o mesmo modelo e que nos consiga surpreender uma vez mais. E é tudo. Nós vão ficar surpreendidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se alguém quer... Primeiro de tudo gostava de dizer, pronto, que sou filho do Vítor, mas não gostava de fazer este comentário. Mas não gostava de fazer este comentário como filho do Vítor, mas sim como um jovem que gosta de ler e um jovem que consegue ainda ler hoje em dia. Pronto, acho que os livros de hoje em dia não têm sido populares entre pessoas da minha idade. Creio que os livros não têm sido tão cativantes ou tão interessantes como eram há alguns anos. Mas depois de ter lido o livro, gostei mesmo muito, não só por ser meu pai, porque isto aqui é quase obrigatório tentar dizer que gostei do livro, mas gostei mesmo. É um livro diferente, é um livro cativante, é um livro que tem sempre alguma coisa a acontecer, é um livro mesmo muito bom e um livro que dá para ler. Dá para ler e dá para ler a qualquer momento, em qualquer sítio, até na casa de banho também. Em vez de ler o jornal, assim. Pronto, gostava de dizer também que agora na escola tivemos um trabalho, tivemos de apresentar um livro que tivéssemos a ler. Escolhi a campanha e depois da apresentação, depois da aula da apresentação, tive colegas meus que vieram ter comigo a perguntar onde é que conseguiam comprar o livro, a perguntar como é que eu conhecia o livro e tal. E pronto. E é isso. Muito bem. Obrigado. Olha, espero que o próximo livro seja assim tão bom também. Melhor. Eu aproveito e faço só uma pergunta final, que é, existe algum e-book, vai existir algum e-book destas edições para quem estiver longe? Vai existir. Vai ser também produzido em e-book. Embora o formato de e-book não seja muito... Em Portugal tem muito pouca aceitação, mas vai ser feito. Para pessoas que estejam fora de Portugal, vai ser feito. Portanto, vai ser feito para este livro e para o segundo. Vai haver alguma tradução para o livro? Era muito interessante. Era muito interessante ter o livro em mandarim, eventualmente, obviamente, em Macau. Fica aqui o meu repto. E há aqui pessoas, obviamente, que são figuras proeminentes da sociedade macaense. Acho que seria muito interessante. É uma história... Não é uma questão de ser uma história de Portugal, dos portugueses. É uma história interessante. Podiam ser italianos, podiam ser espanhóis. É uma boa história, é uma história interessante. É um livro de aventuras, mais do que um livro de história, é um livro de aventuras. E nós lemos tantas coisas que são dos ingleses, dos americanos, que não têm nada a ver connosco, que adoramos as histórias e ficamos apaixonados por aquelas personagens que não têm nada a ver connosco.
Mas é uma boa história. Eu acho que uma boa história, independentemente da nacionalidade dos protagonistas, tem sempre aceitação e merece sempre ser contada. E como disse o meu filho, também, como já ouvi aqui, ler deve ser entretido. Acima de tudo, deve ser entretido. Ler não pode ser aborrecido. Já temos muitas coisas aborrecidas na vida. Ler deve ser entretido. E a escrita deve estar feita para ser entretenimento e informação. Mas, essencialmente, entretenimento. Porque o livro continua a ser um objeto bonito, continua a ser um objeto caro ainda, obviamente. E o nosso mercado editorial é um mercado pequeno. Portugal também é um país que lê muito pouco, infelizmente. Para terem uma ideia, o português lê em média 2 livros por ano. O espanhol lê 6, o alemão lê 8, o nórdico lê 10. Portanto, é por aí fora. Como objeto e tendo a informação que está lá, acho que o livro continua a ser um objeto maravilhoso. E há muitas pessoas que decretam a morte do livro. Acho que o livro nunca vai morrer. Mas para não morrer o livro, tem que haver pessoas que leiam. Felizmente começa a haver uma nova geração de leitores em Portugal. Há um movimento à volta, novamente, dos livros. E a última Feira do Livro de Lisboa teve uma adesão fantástica e todos os anos batem recordes. Portanto, o livro está bem, de boa saúde, mas para isso é preciso haver boas histórias, bons temas e boas edições. Livros também bonitos, bem feitos, sem gralhas, com qualidade. Eu acho que estamos no bom caminho e espero que Macau também seja um ponto de passagem sempre do Vítor Carmona e das suas personagens e dos seus livros. Conto convosco. Muito obrigado.